Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cauê Alberto, aqui hoje com vocês para a gente continuar a nossa resolução comentada aqui da prova do Revalida do INEP. Pessoal, hoje nós temos aí a questão número 11 da prova do Revalida do INEP de 2021. Essa questão ela também foi cancelada, tá? Assim como a questão 10. Vamos dar uma olhadinha nela, que é um tema que já vem caindo já há algum tempo, sempre para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial entre uma artrite reumatoide juvenil, uma artrite séptica, aqui ele colocou o sarcoma e o osteosarcoma, tá? Então, o INEP gosta de colocar isso pra gente poder fazer o diagnóstico diferencial, tá? O que nós temos aqui? Temos um adolescente de 14 anos de idade, do sexo masculino, que procura serviço médico com história de dor em joelho direito há cerca de 2 meses, com piora nos últimos dias, sem fatores de melhora. Refere a queda acidental durante um jogo de futebol com os amigos, cerca de uma semana antes do início das queixas. Ao exame físico, evidenciou-se edema discreto em joelho direito, calor local, dor à palpação da região distal do fêmur, sem hiperemia. Na radiografia do joelho apresenta imagem lítica em região distal do fêmur e na região proximal da tíbia, lesão em cortical com reação periosteal tipo raios de sol e triângulo de Kodman. Vamos lá, pessoal, o que nós temos aqui então? Basicamente um adolescente. O fato da idade sempre ajuda a gente, especialmente nessas doenças, pra gente poder fazer o diagnóstico diferencial, ou pelo menos afastar alguma delas, tá? Então, 14 anos de idade, história de dor em joelho direito há cerca de 2 meses, ou seja, um período aí já de 2 meses, isso também ajuda a gente. Houve uma queda acidental, aparentemente não teve nenhum ferimento, não teve nenhuma ferida aberta, né, que a gente poderia pensar em alguma infecção, por exemplo. Tem um edema discreto em joelho, tem um calor local, dor à palpação de região distal do fêmur, sem hiperemia. Na radiografia que foi realizada, foi identificada uma lesão lítica em região distal do fêmur e na região proximal da tíbia. Então a gente tem fêmur, tíbia, lesão em cortical com reação periosteal, tipo raios de sol e triângulo de Kodman. A gente vai ver que esses raios de sol e o triângulo de Kodman é característico de uma dessas doenças, tá bem? Vamos lá, vamos começar então pelo osteosarcoma. O osteosarcoma, as bancas, de forma não oficial, colocaram essa como alternativa correta, tá? No momento da correção, lá antes de sair o gabarito oficial. Realmente, se a gente pegar aqui, tem uma série de informações aqui que nos leva a pensar no osteosarcoma desse adolescente. Primeiro, a idade, né? O osteosarcoma é comum ocorrer na criança, no adulto jovem, tá? E no adolescente. Então, 14 anos é uma idade que é comum aí de ocorrer o osteosarcoma. Em relação a esse tipo de lesão, né? Os locais fêmur e tíbia também são locais bastante característicos, né? São sítios que eles colocam, basicamente eles colocam 3 principais sítios, tá? Fêmur, tíbia e úmero, pensando no osteosarcoma. O osteosarcoma, ele pode também ir para alguns outros órgãos, tá? Mas os 3 principais sítios, de acordo com a literatura, pensando numa lesão primária, são essas 3, o fêmur, a tíbia e o úmero. Essa lesão cortical com reação periosteal, raios de sol e triângulo de Kodman, isso também é bastante característico no osteosarcoma, tá? Então, realmente, olhando aqui, a gente gosta, querendo ou não, de identificar alguns pontos, e o INEP às vezes nos ajuda em relação a isso. Quando ele coloca lá raios de sol e triângulo de Kodman, se você já leu o seu principal, opa, isso aqui eu lembro que tinha no osteosarcoma, vai lá e já marca osteosarcoma, tá? Então, realmente não era uma questão tão tranquila, já que não teve resposta. Vamos para B, uma artrite séptica. Artrite séptica, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Em relação a se o paciente fez uma cirurgia recente, ou se o paciente teve ali alguma infecção recente, né? De repente uma infecção do trato urinário, ou o paciente teve alguma ferida, alguma lesão de pele, que a gente poderia pensar numa infecção vinda de algum ponto, né, de uma cirurgia, de uma lesão em específico. Então, normalmente quando a gente vai falar de artrite séptica, a gente vai pensar, especialmente nas provas, tá? Não necessariamente ali no nosso dia a dia, mas a gente vai pensar sempre se esse paciente tem ali algum foco, ou se ele teve algum foco recente de infecção, tá bem? Então, muito, muito importante a gente identificar isso, especialmente para as provas, que normalmente o examinador, quando ele quer falar da artrite séptica, ele coloca ali alguma coisa pra gente, o paciente teve há uma semana uma infecção no trato urinário, o paciente caiu, se machucou, teve um ferimento de uma lesão aberta, tomou 2 pontos, tá? Então, normalmente ele vai colocar alguma coisa para acabar nos ajudando a também fechar o diagnóstico de artrite séptica, tá? Então, aqui não é o caso, né? A gente iria afastar a alternativa B. A C é o sarcoma. O sarcoma, vamos lembrar que é um tumor maligno do osso e também das partes moles. O pico de incidência é aos 15 anos de idade, tá bem? Pelo menos aqui no Brasil. Normalmente o paciente que tem sarcoma tem uma dor local que piora com o tempo. Tem uma dor que ela vem piorando e esse paciente acaba aí tendo cada vez mais dores. E o ideal é que a gente pense no sarcoma se essa dor tem duração de mais de 1 mês, tá bem? Esse paciente, ele tem um edema, tem um calor, tem a dor, a palpação, então, querendo ou não, ele tem essa alteração. Pensando no sarcoma, normalmente ocorre uma destruição óssea, uma destruição na metáfase e na diáfase, tá? A gente tem uma lesão, um nome que chama-se casca de cebola, tá? Então isso é algo que nem o raio de sol, que nem o triângulo de Kodman aqui, ele poderia ter colocado, por exemplo, uma destruição óssea com características de casca de cebola, tá? Então isso que a gente vê na literatura aí em relação ao sarcoma. Depois eu vou colocar para vocês, tem textos do INCA, que é uma instituição bastante respeitada aqui quando a gente fala de câncer, então a gente pode pegar, fazer leitura a partir disso, e a gente tem um bom respaldo mesmo para a prova do INEP, tá? Depois eu vou colocar para vocês. E a última alternativa D é a artrite reumatoide juvenil, também entra bastante no diagnóstico diferencial quando
quando a gente fala de uma criança, de um adolescente com dor articulares, dores ósseas, a gente coloca também artrite reumatoide juvenil para a gente poder diferenciar. Lembrando que os sinais e sintomas, normalmente a pessoa tem dor, tem aumento de volume, ou seja, tem um edema, aumento de temperatura, tem um calor, de uma ou mais articulações. Tá? Então, normalmente está associado a articulações, a gente deixa para a gente um pouquinho mais fácil, paciente com dor no punho, no cotovelo, então acaba ficando um pouco mais claro aí para a gente poder pensar na artrite reumatoide juvenil. Tá? O início normalmente ocorre antes dos 17 anos. Isso também é bastante importante. O paciente tem 25 anos de idade e ali o diagnóstico diferencial é uma artrite reumatoide juvenil. Opa, provavelmente não. Tá? Então, na literatura está lá que o início ocorre normalmente antes dos 17 anos de idade. Tá? Então, lembre-se disso. Pode ser uma boa dica aí para vocês não errarem quanto a isso. Tá? Então, basicamente, a gente tem que lembrar disso. Uma outra coisa que ocorre que é bastante característico e pode, na verdade, não é patognomônico, mas às vezes nos ajuda. Né? Quando ele falar de rigidez matinal, fraqueza e febre. Tá? Então, essa tríade é muito forte também para a gente poder pensar aí na artrite reumatoide juvenil. A rigidez matinal, a fraqueza e a febre, que em alguns momentos pode ser até mesmo ser alta, acima de 39 graus. Tá bem? Então, essa questão, ela tinha tudo para ser mantida da alternativa A, o osteosarcoma, mas acabou que não foi. Então, como essas lesões elas não se mostram como patognomônicas, não necessariamente vai ocorrer apenas no osteosarcoma, os raios de sol e o triângulo de Codman, vamos tomar bastante cuidado com isso, tá, pessoal? Mesmo na literatura, tem até um caso clínico que eu estava dando uma olhadinha antes de fazer essa questão comentada, que ele colocava lá o caso clínico, sinais, sintomas, colocava a radiografia e colocava exatamente essa reação periodostial de raios de sol e triângulo de Codman. Naquela questão também, eles consideravam, na verdade, lá, né, não também, porque aqui não foi considerada nenhuma, mas lá eles consideraram o osteosarcoma como alternativa correta, tá? Então, é só importante a gente saber que não é necessariamente algo que vai ocorrer apenas no osteosarcoma, mas se a gente for pegar a literatura, é o que a gente acaba vendo ali ocorrer, mesmo nos casos clínicos, apareceu raio de sol, triângulo de Codman, sem dúvida nenhuma a gente tem que pensar no osteosarcoma, mas não só nele necessariamente, bem? Então, para essa questão a gente vai ficar na dúvida, realmente, por que, né, não foi considerado osteosarcoma, mas eu acho que de qualquer forma é válido, porque já caiu algumas vezes questões parecidas com essa, tá? Para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Então fiquem bastante atentos em relação às alterações que eu citei para vocês, da artrite séptica, pensando aí no pós-cirúrgico, pensando no paciente que teve algum quadro de infecção recente, na artrite reumatoide juvenil, nesse jovem, né, com menos do que 17 anos, com rigidez matinal, com dor, na verdade, com rigidez matinal, com febre e fraqueza, tá bem? E pensando aí no sarcoma, lembrando aí daquela característica que ele coloca ali na literatura, que é a casca de cebola, quando tem uma destruição óssea na metáfase e na diáfase, tá bem? Então fica essa dica aí para vocês, é algo aí bastante importante, que provavelmente nessa prova de 2022 vai ter alguma questão também para a gente fazer o diagnóstico diferencial, tá? Então, dentre as 100 questões ali, gosta de colocar pelo menos uma questão relacionada à ortopedia, ou alguma questão ali que não necessariamente ortopédica, mas sim uma alteração reumatológica, então a gente sempre vai ficar aí na dúvida. Aí nessa questão, por exemplo, entrou o tumor, que poderia também ser um tumor, então muitas vezes ele vai fazer esse mix, né, podendo ser um tumor, podendo ser uma doença reumatológica ou apenas uma doença ortopédica, tá? Então fiquem atentos que muito provavelmente vai ter uma questão parecida com essa, tá bem? Então é isso, pessoal, questão número 11 foi cancelada, não temos resposta para ela, seguimos aí na quarta-feira com mais uma resolução comentada, tá bem? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, coloquem aqui, podem escrever aqui embaixo no YouTube. Eu vou colocar para vocês os links que eu falei do INCA. Vocês vão ver que estão bem legais. Vou colocar aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem lá o nome da doença,